será que precisa? Estou tão inspirado pelo filme do Diabo que vou até começar com essa fala, que olha que legal, né? Boa noite, todos aqui sejam infinitamente bem-vindos, aos que já conhecem, aos que estão conhecendo, tá? Meu nome é Henrique Paz, eu sou professor de psicanálise, psicanalista clínico também, sou aqui o idealizador, juntamente com o Thiago, o Guilherme, o Rogério, a Sueli, do Instituto Henrique Paz, Instituto de Psicanálise. Muitos de vocês já me conhecem como meus alunos, analisandos, fico muito feliz. E, como vocês bem sabem, quem é aluno novo tem prioridade. Então, todos vocês são meus alunos velhos, eu não ligo em nada, vocês são completamente indiferentes para mim, eu só dou atenção a quem é novo, só faz pergunta aqui quem for novo. Quem for velho, guarde aí a sua pergunta, porque não me interessa, não gosto, não quero saber, tá? Então, sabem como são as regras, né? Meus caros, minhas queridas, nós estamos aqui, né, nessa oportunidade de falar sobre esse sujeito aqui, né, que acho que vocês conseguem ver a foto dele, né, que consegue ver mais ou menos, né, que a gente não tem uma fotinha, se o Thiago quiser botar aquela foto lá do curso, pode postar depois, que foi, né, de uma certa forma, um verdadeiro diabo, né, no século XX, para muita gente, dependendo da figura que você for usar. Ele tem uma das frases que, se eu fosse tatuar alguma frase na minha testa, eu tatuaria, que é uma das frases que eu mais gosto dele, que ele vai dizer que o desejo é um inferno, né? Então tem muito do diabo na figura lacaniana, que gostava muito, inclusive, da figura folclórica do diabo. E nós falaremos, né, para quem já sabe alguma coisa, para quem não sabe nada, para quem quer comprar o curso, para quem não quer comprar o curso, de Jacques-Marie Émile Lacan, né? Então, vamos ao início, porque isso aqui não é uma aula de biografia, tudo tal. Eu quero só, já que eu tenho uma hora para falar, eu quero nessa uma hora que vocês pensem o que foi, o que o Lacan tentou pensar a vida inteira. O Lacan tentou responder uma pergunta. O Lacan foi psicanalista, tá? Para quem está perdido aqui, francês, tal, burguês, classe média alta, leu Freud, doutor em psiquiatria, comeu várias mulheres, aí divorciou, a melhor amigo no Merleau-Ponty, todas as questões legais da vida dele. Muito rico, ouviu analisando 2 minutos e cortava a sessão e cobrava 500 francos, exato, tudo é verdade, tá? Mas para além disso tudo, o Lacan estudou com o Kojève, amigo Lévi-Strauss, enfim. Para além disso tudo, o Lacan tentou responder, em mais ou menos 50 anos de produção intelectual, uma única pergunta, que é a pergunta que eu quero que vocês pensem comigo. Independente de quem for fazer o curso ou não, eu quero que vocês pensem a pergunta para a vida. Por que que eu e você fala, ou falamos no plural? Essa é a pergunta. Não é o quê, não é por quem, não é da onde. É porque eu falo. Por que você fala? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que que eu escolho uma palavra em vez da outra? Toda a psicanálise lacaniana se resume a isso. Quando Lacan escuta um analisando, escutava, né? Ele nasce em 1901 e morre em 1981, vive exatamente 80 anos. Todas as vezes que Lacan sentava assim na frente, lá na rua Lille, do lado ali de Paris, né, junto ali de Paris, do lado da Torre Eiffel, vocês que vão para a França aí, visitem lá, tem lá, né, aqui residiu por 40 anos Jacques Lacan. Todas as vezes que Lacan se deparava com qualquer ser humano, que ele se punha a escutar, ele questionava o seguinte desse ser humano: por que você usou essa palavra e não outra? Nossa, professor, isso é muito singelo e banal, não é? Parece ser, mas não é. Para que eu e você entendamos o pensamento de Jacques Lacan, professor, quantos anos leva? Uns 40, né? Se a gente viver muito, uns 40 anos de bons estudos, a gente consegue entender alguma coisa. Como a gente não tem muito tempo e temos pressa, nós vamos partir hoje de um cara que ele leu muito. E é um cara muito bom. E é um cara que, se vocês forem pessoas inteligentes, vocês devem ler. Ele vai chamar-se Martin Heidegger. Inclusive, tem esse textinho aqui que parece parece até uma coisa escrita por alguém que não é ser humano de tão bom, né? A Caminho da Linguagem. Martin Heidegger foi talvez o principal filósofo do século passado, alemão, que historicamente está envolvido numa discussão política interessantíssima, porque Heidegger foi a favor do Partido Nazista, né? O cara mais inteligente do século passado foi a favor do Partido Nazista. Como é que isso se explica, né? Enfim, deixa aí que os curiosos descubram. Mas nesse livro, A Caminho da Linguagem, que Lacan leu
estudou a obra de Heidegger e encontrou Heidegger, inclusive para quem futuramente for ler, quem for fazer o curso, vai descobrir que eu vou falar desse encontro. O Lacan levou meses para encontrar o Heidegger. Quando encontrou o Heidegger, Heidegger estava no final da vida dele, estava bem velho. O Heidegger cagou para Lacan, nunca leu um texto, uma palavra da obra dele, e o Lacan sabia tudo. Então, Heidegger foi um dos grandes mestres que o Lacan teve. O Heidegger tem uma frase que eu queria que tivesse sido entoada por minha pessoa, porque aí eu ficaria muito famoso. Como não fui, eu só reproduzo. O Heidegger dizia o seguinte: o homem é uma promessa de linguagem. Olha que fodida. Vou dizer de novo, porque eu sou muito legal. O homem é uma promessa de linguagem. Se você sair da aula de hoje com essa pergunta, com essa frase na cabeça, eu estarei completamente satisfeito. O que quer dizer que o homem é a promessa de linguagem? Quer dizer que falar foi e é uma escolha. Falar não é instintivo. Na história da humanidade, o ser humano desenvolve, evidente, ao longo do tempo, desenvolvimento cerebral, tudo tal, a capacidade de falar. E no desenvolvimento dessa coisa que a gente chama de linguagem, o ser humano consegue uma habilidade incrível, que é o quê? Dar sentido a palavras. Não apenas um único sentido, multiplicidade de sentido. Professor, o que é uma palavra? Uma palavra é um conjunto de sílabas que emitem um som e produzem um sentido para alguém que escuta. De graça essa para vocês. Inclusive, essa aula é de graça, né? Não estou ganhando nada. Isso aqui está errado, inclusive, eu sou contra dar essa aula, mas já que eu estou aqui, eu vou dar. Palavra é um conjunto de sílabas que produzem um som, que emite um som e que produz um sentido para alguém que escuta. Mas muito mais do que isso, a palavra não é só aquilo que emite o som e dá sentido. A palavra registra a vida humana. A palavra registra as experiências. Sem palavra não há vida. Não há realidade sem palavra. Os professores podem até perguntar, né, professor, mas, por exemplo, e as pessoas que não falam, né, os surdos, né, que não falam, eles falam, né, não precisa necessariamente, palavra aqui não é apenas uma questão sonora. Por mais que no lacanismo tem muita essa importância, a expressão, a comunicação. Porque sabe uma coisa muito interessante? Não sei quanto de vocês aí, não conheço, né, alguns de vocês, ficam pensando na vida, mas você já pararam para pensar um dia por que o ser humano começou a falar? Qual que era o intuito? Por que nós ensinamos palavras aos bebês? Porque, veja vocês, nós não é obrigatório, não está na Constituição, não está em nenhum lugar que o pai e a mãe têm que ensinar a criança a falar. Já pararam para pensar nisso? Não está, em nenhum lugar. Ah, mas a pedagogia. Foda-se a pedagogia, não está assim. Não é. Está lá, olha, você tem que ensinar a falar. Mas nós assim fazemos. E por que nós fazemos? Porque não há nada que penetre mais a vida humana do que as palavras. Muito mais do que os gestos, muito mais do que os tapas, muito mais do que as dores, muito mais do que você vê, muito mais do que você faz. As palavras penetram infinitamente mais. Para quem já é meu aluno um pouco aqui, sabe de uma frase que eu gosto muito de usar, que a palavra sobrepõe ao gesto. Porque nós nos justificamos por palavras. Já viu assim? Vamos dar um exemplo. Vocês aqui. Vamos dizer que vocês fizeram uma cagada na vida de vocês. Aí eu chego para vocês e falo assim, como é que vocês explicam isso? Vocês vão e fazem um teatro para mim? Vocês vão e fazem uma mímica? Vocês vão e desenham? Até pode, são expressões de comunicação. Mas o desenho sem palavra é rabisco. O desenho sem palavra é rabisco. Olha, a professora de arte Silvia Micali, não balança a cabeça para mim, viu? Não vem aqui, se silencie. Eu quero que a história da arte, eu quero que os movimentos artistas, eu quero que eles se submetam aqui à soberania da linguagem, hein? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: se eu pego isso aqui e mostro para vocês, sem palavra, o que é isso aqui? Nada. Não é nada. Com palavra, isso aqui pode ser entendido minimamente primeiro como um livro, depois como um livro de psicanálise, depois sobre a obra de alguém. E
que me atravessa, te atravessa de várias formas. Que você aprende de várias formas. Se eu não soubesse falar, isso daqui seria só uma coisa que eu toco. E eu mostro. Experimenta, para quem acha que a palavra é banal, experimenta ficar sem falar algumas coisas na vida. Experimenta quando alguém perguntar para você, alguém falar assim para você, eu te amo. Experimenta não falar. Experimenta. Faz um teste. Pega o amor da sua vida, finge de frente para ele e fala assim, eu amo você, e dá um sorriso no rosto. Ele fica assim. Aí ele não responde nada. Aí depois você volta comigo e pergunta se isso vai dar alguma angústia. Ah, mas aí o amor da sua vida vai lá e te dá um chocolate. O amor da sua vida vai lá e transa com você. Legal. E aí você pergunta, você me ama? Aí ele vai lá e aí ele te dá um carro. Aí você me ama? Aí ele vai lá, aí ele te dá faz uma massagem na cabeça. E você me ama? Sem a palavra, a gente nunca vai saber se a gente é amado. Mas, professor, e os gestos são importantes? Infinitamente importantes. Mas o gesto é importante porque tem alguma palavra que atesta esse gesto. Porque o gesto por si só é um gesto. Né? Henrique, Pois não, Valéria? posso fazer um parênteses? Eu tô rindo porque exatamente isso acontece dentro da minha casa. Meu marido, ele é muito romântico, muito carinhoso, muito prestativo. Tá vendo, denunciar o marido. E ele Ah, fala assim, eu te amo, eu te amo. Meu filho fala, às vezes eu tô na correria dia a dia, o filho fala, amor, eu também. Ele fala, eu também não é eu te amo. Eu quero ouvir isso de você. olha aí, olha você violentando. Vocês sabem qual que é a missão secreta de todas as mulheres? A missão secreta da histeria? Vou contar um segredo para não é nem o título da aula. A missão da histeria é destruir os homens, né? Não sei se vocês já ficaram sabendo. Toda mulher, né, de estrutura histérica tem por objetivo destruir os homens. Se a mulher não está fazendo isso, ela não está conseguindo. Vocês estão falhando com a missão. Mas depois a gente dá uma aula para explicar sobre isso. A Valéria matou a charada. Na verdade, o marido da Valéria matou a charada. Eu também. Eu também não tenho sujeito. Eu também o quê? Amo você. Aí tem sujeito. E aí a identificação. A palavra, meus caros e minhas queridas, né? Tão cara, tão importante a psicanálise, de tal forma que o analista, ele convida educadamente o analisando a falar, não a desenhar, não sei lá, a encenar, não a pintar. Por quê? Porque a palavra é onde nós vamos identificar, onde nós vamos localizar o que significou uma memória. Você quer ver quando alguém morre para você? É quando você não utiliza mais palavras para resgatar a memória. A pessoa morreu para você. Enquanto a pessoa que morreu é discursada na sua boca, a pessoa está viva. Uma pessoa morre para você quando você não fala mais dela. Esse é o impacto da palavra. Olha o nível. Se uma pessoa falece, ou um amigo que se separa da vida, uma esposa, namorado, sei lá, e aí você fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não escuto falar dela, falar dele. É, porque a pessoa morreu para mim. Não falo mais. A palavra, ela não só faz que a gente localize o recalque, né, da vida não analisando, mas a palavra, ela inaugura, olha que expressão bonita, né? A palavra, ela inaugura os sentidos. Quer dar um exemplo? Ó, eu chego para vocês e falo assim, gente, eu não sei se eu tô com taquicardia, minhas mãos estão suadas, eu tô meio suado, tô meio preocupado. Os médicos aqui de plantão podem falar, ah, você está com ansiedade, né? Alguém pode chegar e dizer, talvez ele esteja apaixonado. Alguém aqui pode dizer, talvez ele esteja com pânico, quem for mais coisa. Alguém aqui de arte pode dizer, talvez ele esteja encenando. Só eu dizer que eu tô com a mão suada, que eu tô com taquicardia. Alguém pode dizer, talvez ele esteja mentindo. Não quer dizer nada. Por isso que o analista pergunta: o que você quis dizer naquilo que você tentou dizer para mim? Por isso que eu, como analista, e vocês, como analistas, quem for aqui, a gente não é uma coisa que o Lacan tentou combater muito e que fracassou na vida dele. Já adianto para você, o Lacan, ele é um sinônimo de sucesso para muitas coisas, assim, sei lá, financeiramente e tal, mas de muitos fracassos. Talvez essa seja
Porque eu acho que um homem, uma pessoa muito bem-sucedida na vida é uma pessoa que teve muitos fracassos, né? Então, o Lacan foi um cara desse. E uma coisa que o Lacan fracassou miseravelmente foi tentar tirar o analista da posição de mestre, né? Porque o que é a posição de mestre? A posição de mestre é a posição de quem sabe. É a posição de alguém que veria essa situação que eu estou descrevendo e diria: Henrique, conhecendo você do jeito que eu conheço, é ansiedade, é paixão, é isso e aquilo. E qual que é o problema? Nós não temos como ter uma noção do que o ser humano passa? Temos, evidente que temos. A questão é que o ser humano, a espécie aqui nossa, né, ela não é uma espécie previsível. Esse é o problema. Essa é a questão. Aquele caso famoso que eu sempre conto para vocês, né? Do analisando de Lacan, que passou 6 meses falando na análise para Lacan que ele ia se casar com a fulana. Aí ele falou da história deles, falou da mãe, falou do pai, falou porque ele amava, falou porque ele tinha certeza do tal. No dia antes da análise, ele chega para Lacan e diz assim: Lacan, você não sabe, cara, amanhã é o grande dia, amanhã eu vou me casar. O Lacan vira para ele e fala assim: com quem? Não havia, não há nenhuma garantia que esse cara ia se casar com a mulher que ele se casar. Mas, professor, ele falou nos últimos 6 meses. Já pensou se a gente cumprisse o que a gente fala? Já pensou? Que chato seria a vida? Se a gente cumprisse, se a gente emagrecesse, como tem que emagrecer, ou engordasse, tem que engordar, a gente guardasse dinheiro como tem que guardar. Porque tem uma coisa muito importante que o Lacan estudou muito e eu queria compartilhar com vocês. O mais importante de uma palavra não é a promessa da palavra, é o vacilo. É isso que nos importa. É o vacilo. O vacilo da palavra, o vacilo linguístico, ele é infinitamente mais interessante. O que é vacilar, professor? Vacilar é quando, vou dar alguns exemplos. O primeiro, quando acidentalmente uma palavra se confunde com a outra. Eu olho aqui, a Jaqueline vai entrar na aula. Eu falo, seja bem-vinda, Mônica. Quer dizer, Jaqueline. Esse vacilo é infinitamente mais interessante. Porque é nesse vacilar que a gente presta atenção. Um exemplo também, metaforicamente, que eu sempre dou aos meus alunos é: ninguém se pensa como tira 10. Quem tira 10 só tira 10. Quem se pensa é quem tira 2. Quem tira 2, olha para a prova e fala: eu estou tão fodido que eu preciso estudar para o próximo semestre. Quem tira 10 nem olha a correção, tirou 10. A não ser que a pessoa seja o cúmulo do narcisismo, né? Para ficar vendo ali, aquele aluninho chato. Ai, professor, olha aqui, né? Mas se for, assim, uma lógica, por quê? A perfeição, ela não exige olhar. Isso é uma coisa que o perfeccionista não sabe muito bem. Quem é perfeito não atrai olhar. É um engano quem acha que o perfeito atrai olhar. É um engano. O perfeito, ele pode passar a impressão que ele atrai olhar. Mas no fundo ninguém atrai. Porque quem atrai o olhar é quem vacila. Quer ver um exemplo da massa? Eu não acompanho tanto assim, mas eu estou sabendo o que está acontecendo. Tem o programa Big Brother Brasil, da Globo, tu não conhece. Tá lá a edição, tem um cara que ele já entrou queimado lá na coisa, porque ele é casado com uma mulher e descobriu-se que ele traiu a mulher 16 vezes. Uma coisa condenável, uma coisa horrível, tudo, né? Um merda, um machista. E a mulher voltou com ele, e é isso. Daí, eu tô vendo assim, né, tal. Tem uma moça chamada Jade Picon. Jade Picon, ela seria tudo aquilo que é o padrão da mulher. Ela é jovem, ela é bonita, ela tem o corpo sarado, ela é rica e tudo tal. Todos os atributos fálicos que o pessoal acha que tem que ter. Aí sabe o que aconteceu agora? Tem o paredão, que acho que quando as pessoas se juntam para ver quem é eliminada. Essa perfeita colocou o imperfeito contra, botou no paredão. Aí eu vi hoje de manhã no site da Globo a seguinte notícia: Jade Picon é eliminada com 88% dos votos. E o infiel lá levou 1% dos votos. A perfeita foi eliminada pelo público. E o imperfeito
segue e até onde eu estou vendo assim, parece que ele é o favorito. Professor, como é que explica isso? Explica-se da seguinte questão. O Arthur, ele fez uma coisa que o Rousseau fez. Né? Já o Rousseau, do iluminismo, o Rousseau tem se não me falha a memória, eu sempre confundo se foi o Nietzsche ou o Oscar Wilde que vai dizer, mas o Rousseau tem um livro chamado Confissões, né? Parecido com aquele do Agostinho. Ele vai dizer assim, o Nietzsche ou o Wilde. É muito claro porque todo mundo ama Rousseau. Ele confessou ao mundo todos os seus pecados. Por isso todo mundo ama ele. Por isso todo mundo quer. Porque o Rousseau, ele entendeu uma coisa que o Lacan foi entender 3 séculos depois. Os seres humanos, eles são seres vacilantes. São seres contraditórios. A perfeição não faz parte do nosso DNA. Por isso que o perfeccionista sempre luta sozinho. O que é um perfeccionista, professor? É uma pessoa solitária. Sozinho. Luta contra uma ideia que só ele mais não acredita. E leva numa análise um tempo considerável, até que a pessoa perceba a solidão imaginária que a pessoa se colocou, né? Enfim. Então, o que nos interessa na aula de hoje? O que nos interessa de pensamento? Interessa-nos investigar juntamente, e essa é uma investigação perpétua, né? Não só por que você leva a vida do jeito que você leva, mas por que você escolheu as palavras que você escolhe para justificar a vida que você leva. Quem já é meu aluno aqui há um tempo sabe que eu faço aquela diferenciação que eu acho que ajuda muito entre neurose, sintoma e fantasia. E vou fazer agora para quem não sabe. O que são as 3 coisas? Neurose é o conflito. Entre o que, professor? Entre o que nós vamos chamar de imagem, que é o que você chama de você, e uma tal coisa chamada libido, que é uma energia sexual que procura objetos, coisas, pessoas. Mas, professor, uma energia que procura coisas, qual que é o problema? O problema é que a libido, ela não tem compromisso em gostar das coisas que o eu gosta. Não tem problema. Então, um exemplo, já passo por aqui. O exemplo assim, o meu eu diz assim, olha, eu quero gostar da pessoa X. Por quê? Porque faz parte da minha identidade. Né? Minha mãe aprova, meu pai acha o máximo, a minha turma da igreja gosta, os meus amigos acham que combinam comigo. Aí a minha libido vai e deseja outra pessoa. Hoje, um analisando meu deu um caso. Vou contar o caso. Ele falou assim, ele desde muito cedo descobriu, né, seus 14, 15 anos, que ele tinha desejo por homens. Ele se masturbava escondido, pensando em homens. Mas de tanta pressão de mãe, igreja, tal, ele, né, convenceu-se, olha, o poder da palavra que ele era hétero. Inclusive, ele noivou. Aí, noivou, né? Bonitinho, a mãe tá feliz, o pai lá, Deus vai salvar ele. Olha, história linda, né? Olha que cara bonito, cara hétero. E ele encontra um tal fulano e ele tem um caso com esse fulano. Aí ele chega para a esposa dele, quase a esposa, e fala: Ó, então, eu sou gay, tá? É isso. E ela, olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu falo que a histeria quer destruir os homens. E ela chega para ele e fala assim: Não tem problema, eu já sabia que você era gay. Não tem problema. Não tem, eu fico com você mesmo assim. É de uma violência inenarrável, né? Mas tá bom. Aí ele não ficou com ela, é claro, que mulher, enfim, perturbada, né? Ela que, sei lá, procura o analista. Mas eu tenho um amigo que ele me deu uma tese, achei fantástica. Eu achei que ele é exagero, né? Porque ele é muito sexista, muito misógino, então eu achei que ele é exagero. Ele falou assim, Henrique, a mulher hétera adora casar com um homem gay. Eu falei, cara, sério, bicho? Ele falou, tem várias funções. Mas a gente fala isso em outra oportunidade. Enfim. O que aconteceu? A libido dele estava direcionada para um homem, mas a imagem dele estava direcionada para uma mulher. Aí chocou. Aí quando choca, acontece uma coisa que ele vai chamar de sintoma. O que é o sintoma? O sintoma vai ser a encarnação, a denúncia no corpo ou na mente de que tem um conflito. Então, o obsessivo é aquele que vai chegar e vai dizer assim: eu não paro de pensar nisso. Não consigo parar de pensar aquela coisa. O histérico, a histérica, vai chegar e vai dizer, igual a Vanessa estava dizendo, Henrique, olha que legal, o meu chefe me chamou para ir na sala dele. Minha mão, meu braço começou a pipocar de vermelho. Isso é um sintoma.
que demonstram um conflito dela, que é a história particular dela. E, professor, por fim, o que é a fantasia? A fantasia são as palavras que eu vou escolher para justificar tudo isso. Quais são as palavras que essa minha analisanda disse? Ah, Henrique, eu fico assim porque eu tenho medo de autoridade. Isso é uma fantasia. Mas, professor, fantasia por quê? Porque ela acredita que a autoridade existe. Olha que legal. Ela acha que o chefe é uma autoridade na vida, na Terra. Mas ele não é, professor? Não, em algum lugar ele é chefe dela, ele tem alguma soberania sobre ela. Mas a autoridade, assim, de pipocar no braço, você tá falando com Deus? Quem é que você tá falando? Né? E o neurótico, o que é o neurótico, né? O neurótico é que encontra autoridade em todo mundo, né? O neurótico ele encontra autoridade até em ideia. Já viram isso? Vou dar um exemplo. Minha noiva que não escute, minha noiva é vegetariana, né? Ela tá escutando aqui, enfim. O vegano, o vegetariano, ele não põe um pedaço de uma comida na boca por causa de uma ideia. Não estou discutindo se a ideia é válida ou não, mas ele não põe um pedaço na boca, que ele poderia ter muito prazer, por causa de uma ideia. A ideia não tem rosto, não está ali. Ele não põe. Da mesma forma, o oposto, né? Então, o que nós aprendemos? Não precisa de pessoa para oprimir o ser humano. Não precisa. Precisa só de ideias. E o que são ideias? Palavras que produzem sentido. O ser humano, em algum lugar, quando você observa a neurose de perto, você percebe que, no fundo, o outro, que a gente se sujeita, aquela balela toda, ele não existe mesmo. Ou não é tão importante assim. Quer ver um exemplo? Eu acho que eu falei isso em alguma aula que eu estou perdido já. Pensem num sofrimento que vocês superaram. Alguém que vocês superaram, qualquer coisa. Um emprego, uma situação difícil. É muito comum, quando a gente olha uma situação que a gente já superou, a gente chegar e dizer assim, como é que eu pude sofrer tanto por isso? Até rir, né? E quando você observa o fenômeno com essa distância e sem a emoção do momento, que evidentemente não tem como não ser atravessado por essa emoção, você percebe, caramba, eu inventei muita coisa, né? Sabe o que uma analisando minha disse essa semana? E ela matou a charada do sofrimento dela? Ela está mais ou menos 1 ano e meio sofrendo da ex-namorada. A ex-namorada terminou com ela. A ex-namorada seguiu a vida e ela está lá no processo fúnebre dela. Daí ela chegou e falou assim: eu perguntei para ela, fulana, por que você não muda? E ela me disse assim, se eu mudar, eu vou inventar nomes, tá? Vamos dizer que ela chama-se Beatriz, a minha chama-se Luana. Se eu mudar, a Luana não vai mais conhecer a Beatriz que ela idolatrava. Então, eu vou permanecer a mesma Beatriz. Mesmo que a Luana não ame mais. Sabe outra ideia muito equivocada da experiência humana? A ideia de que a gente tem de que só porque uma coisa é lógico, a gente segue. Sabe o negócio? Não, procura uma coisa que faz sentido. A gente não tá nem aí para isso. Porque ver não é acreditar. Ver não é acreditar. Você parou para pensar nisso? Sabe a história bíblica de Tomé lá, né? Jesus ressuscita. O cara vê lá o cara. Ele viu lá o bichão lá. Ele falou, eu vi. Aí ele falou, você tá vendo? Ele falou assim, não acredito. Então ver não é acreditar. Quem estudou um pouco de perversão, né? Sabe que o perverso vê e não acredita. O perverso vê a lei e não acredita na lei. Por isso que ele rompe com a lei. Ele não acredita. Nós vemos uma série de coisas e não acreditamos. Seja ela que tem razão ou não. Tem uma frase que eu gosto muito, de um moralista francês que eu uso muito nas minhas aulas, que é o François de la Rochefoucauld, que ele vai dizer assim, né? Não, na verdade, essa frase é de outro, mas enfim. O ciúme é uma paixão que com zelo procura o sofrimento. Olha que coisa linda. O ciúme é uma paixão que com zelo, com cuidado, com organização, o ciumento ele planeja o ciúme, igual uma tabela de Excel, sabe? Você não tabela suas finanças, o ciumento faz a mesma coisa. Que procura o sofrimento, armazenar o sofrimento.
né? Então, o que é o ciumento? O ciumento é um paranoico. Independente se existe ou não, mas é um paranoico. Rever não é acreditar, né? Algum dia algum sábio cunhou essa expressão, né? Como é que é? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Linda essa expressão, corretíssima. Então, o que a gente imagina e entende da experiência humana? E aqui foi a proposta do Lacan. Bom, o ser humano sofre. O que eu faço com isso? O Lacan trouxe algumas leituras. Uma dessas leituras que ele trouxe foi o seguinte: o ser humano fala, né? Análise, livre associação, igual Freud, permanece. Mas aí, Henrique, existe uma dimensão que o Freud ele descobriu alguma coisa, mas ele morreu antes de. E o Freud não teve também esse daqui o Freud não teve Heidegger para descobrir isso, né? O Freud não teve alguns autores para descobrir isso. Tá. Então a lógica é assim, né? Eu sofro, eu falo na análise, identifico o sofrimento, eu vejo lá de onde vem, o recalque, aí eu mudo, né? Então, que bom seria se assim fosse. Só que nós estamos num problema, que o Lacan identificou muito bem. Qual que é o problema, professor? O problema é de quando eu identifico o meu sofrimento, eu identifico as causas, eu identifico por quem, e eu não consigo mudar. E eu fico fixado nesse sofrimento, presa na repetição. A moça que faz a análise diz assim: eu já descobri todos os gatilhos para os meus relacionamentos abusivos. Eu já descobri que o relacionamento abusivo vem do meu pai e tal. E aí, quando vai se relaciona com o mesmo tipo de homem. O homem que chega na análise, ele diz: não, porque mulher nenhuma jamais vai me dobrar. Porque eu já descobri que eu me dobrava pela mulher por causa disso. Aí a próxima mulher que ele se relaciona, ele é mais facilmente dobrado do que antes. O que acontece então? Acontece que nós não damos conta das palavras que nós dizemos a nós. Nós não damos conta. Por quê? Por desinteresse, por ignorância, sei lá. Mas que a gente não dá conta, a gente não dá conta. Já viram a pessoa, não precisa nem ser análise, que diz assim, eu nunca mais vou fazer isso, né? O bêbado que diz nunca mais vai beber, né? O cara que passou pela blitz e quase foi pego, nunca mais vou beber. Quem foi traída, né? Olha, mas eu falou assim pra mim essa semana, achei fodida. Ela falou assim, nossa, achei fantástico. Ela falou assim, que a namorada dela falou assim pra ela, então eu fiquei com a menina lá, a nossa amiga. Ela, você ficou? Mas como assim você ficou? Eu não fiquei, então, ela pediu, eu fiquei. E ela tinha um relacionamento monogâmico, né? Então ela ficou meio empolgada. Atraiu, né? Com essas palavras, assim, né? Um monogâmico, a pessoa atrai, sei o quê, dentro daquela concepção geral. Aí eu falei, e aí? Aí ela, continuei. Eu falei assim, mas aí você ia. Ela ia fazer de novo, né? Porque ela falou isso, você falou quase que. Falou, puta que legal, né? Tal, tira foto depois. E aí, de boa, ela falou assim: eu acho que eu suportaria. Há umas 3 semanas atrás, a mesma analisante disse isso, que suportaria, falou que a coisa mais abominável na vida dela é a traição. Foi mesmo, né? Nem precisei lembrar, né? Eu pergunto a uma analisanda: por que a homossexualidade da sua filha te incomoda? Ela para e fala assim: eu acho que é por causa da religião, né? Aí ela dá uns 5 segundos, eu não falei nada. Aí ela: não, não é. Ela mesma. O que é a resposta da religião? É a resposta óbvia. É a resposta do sentido, né? O sistema religioso, que tem um livro, que condena, práticas que desviam. Aí depois que saiu do óbvio e chegou nesse particular, ela falou: não, não é. Não é suficiente. O que foi o grande esforço de Lacan? O esforço de Lacan foi de tentar descobrir o que é particular de cada um. E, o mais importante de tudo, fazer o sujeito se reconciliar com aquilo que lhe é particular. E aqui eu quero que vocês entendam muito bem. O que é particular é algo que necessariamente... Alessandra, você está aí, acabei de vê-la, que legal, boa noite, viu? Que bom que você está aí, vamos ver. Eu vi aqui que entrou 3 Alessandras, falei, será que é a Alessandra que eu estou pensando? Bom, enfim. Volta a anotar aí, para de ganhar narciso, volta a anotar. Finge que eu não falei isso, você não vai descer. Né? O que eu quero que vocês saibam, que
a reconciliação com o seu particular implica em você deter de uma resposta para si e para o outro que não precisa se justificar. Foi ontem, eu acho, que eu estava dando uma aula e eu falei uma coisa que me chamou a atenção. Foi assim, talvez um grande esforço do Lacan tenha tentado fazer uma coisa que é simples, se você parar para pensar, mas muito difícil, que é fazer o sujeito fazer as pazes com o seu gozo. Em outras palavras, fazer o sujeito fazer as pazes com o seu sofrimento. O que é fazer as pazes? É não tentar erradicar. É não ir para uma clínica, não é ir para um lugar e dizer que está perturbado. É fazer para o obsessivo amar suas obsessões. É fazer para o histérico amar a sua histeria. É chegar para um analista, para si, e dizer assim: isso tudo sou eu. O que tem nome que não tem. Se veio da minha mãe, do avô, da puta que eu pariu, pode até ter vindo. Mas tem coisa que não veio porque eu nem sei o nome. E nem minha mãe sabe. E nem minha avó sabe. E nem o capitalismo soube. E nem tudo tal soube. Isso é muito difícil. Porque essa questão que é particular, ela necessariamente não tem ganho nenhum. Vocês têm alguma coisa na vida? Isso é uma resposta, tá? Não vou responder todo mundo, porque senão eu não consigo terminar a aula. Tem alguma coisa na vida que só faz sentido para você? Uma mania, um hábito. E que quando você observa a sua vida, você faz desde que você tem memória. Desde que eu tenho memória, eu faço isso, né? Minha mãe já criticou, meu pai já falou, já fiz curso, já fui para mudar, eu não consigo mudar. Presta atenção nisso. Era o que o Lacan tentava dizer para as pessoas, né? Presta atenção. Antes de você achar que você está doente, né? Olha, presta atenção no vício. Antes de acabar com o vício, presta atenção no vício. Presta atenção no que você chama de virtude. Presta atenção nessa repetição. O que se repete na sua vida? Ah, professor, eu descobri que isso se repete, eu tenho que eliminar. Vamos, né? Vou aqui te ajudar, né? Eu sou analista, né? Não é isso que eu faço? Mas e se você descobrir que não tem cura? Se eu pudesse resumir toda a teoria de Lacan, seria nessa frase que ele dizia: a vida é um problema sem solução. Como é que você vive com isso? E se você descobrir que não tem cura para o seu sintoma, para as suas repetições? Se você descobrir isso, continuar vivendo, e em algum lugar não se angustiar, e nem se angustiar quando você descobrir essas coisas também nas outras pessoas, parabéns. Você, além de se tornar um adulto, né? Que é importante, em algum momento a gente tem que se tornar adulto na vida, né? Porque a criança tem a legitimidade de ter ilusões na vida. Ela pode, ela é uma criança. A criança tem a legitimidade de ser ignorante. A criança tem a legitimidade de... A criança tem o que o direito vai chamar da presunção de inocência, né? A criança tem a presunção de inocência. Nós não temos. Porque, estudando Lacan, você descobre uma coisa. Ninguém é inocente do próprio desejo. Nem do próprio gozo. São coisas diferentes. Então, por mais que a gente faça uma série de coisas na vida, e a gente chega para o analista, para o pai de santo, para o pastor, para o político, para a mãe, diz assim, esse não sou eu, né? Não veio de mim. Né? Como é que pode isso? Né? Como é que pode perceber? No fundo, o Lacan, ele falava difícil. Ah, professor, eu ouvi falar, é verdade? Verdade. Sabe por que ele falava difícil? Porque o inconsciente não é uma coisa fácil. Porque estudar psicanálise não é fácil. Então, para vocês que estão aqui, ó, né? Eu estou fazendo aqui, vai ter um curso segunda-feira. Professor, esse curso vai ser fácil? Não. Ah, então eu não gosto. Obrigado, prazer conhecê-lo. Não é para você. Não tem problema, não tem problema, tá? Você encontra algum que, sei lá, você vai ler e vai entender na hora. Você vai ler texto do Lacan e você não vai entender. E o propósito é esse. Porque quando você não entende, você lê de novo. Por isso que o Lacan era a favor do mal entendido.
O Lacan fazia sessões, que chama de sessões... Sabe o que é uma sessão clínica? A sessão clínica é a seguinte, muita gente conhece supervisão, né? Supervisão é assim, nós estamos aqui. Aí eu trago um caso, aí a Samantha traz um caso, aí a Gedal traz um caso, aí a gente conversa, né? Ah, o caso da Samantha, o caso tal. A sessão clínica é o seguinte, eu trago um caso, vocês escutam, vocês falam desse caso, eu escuto e ninguém se conversa. Ah, mas professor, mas e se a Alessandra escutou que o cara casou e ele não casou? Não importa. O importante é o mal-entendido. É importante o mal-entendido. É para ter o mal-entendido. Porque com o mal-entendido, você vai escutar o vacilo. Quando a gente entende, a pior coisa que pode acontecer é você entender alguém. Já entendeu alguém? Quando você entende alguém, acabou o assunto. Acabou o assunto. Por isso que eu analisando para o psicanalista, você tá me entendendo? Pelo menos eu falo assim, não, um dia que eu te entender, a gente vai falar análise, porque um dia que eu entender o que passa, por que você faz essas cagadas na vida, eu vou pegar meu diploma aqui e fazer outra coisa na minha vida. Porque quando eu não entendo, eu vejo de novo. Eu vejo de novo. Eu leio de novo. Eu faço e faço e faço. Ah, professor, e não tem fim? Não, vai ter fim, né? Um dia a vida vai acabar. Mas até ela acabar, talvez essa seja uma grande premissa do Lacan. Até a vida acabar, não acabemos com ela. Olha que interessante. Até a vida acabar, não acabemos com ela. Quando é que a gente acaba com a vida? Quando a gente põe ponto final. Quando a gente diz entendi. Quando a gente diz já sei. Isso é o ponto final. Pensa numa coisa que vocês aprenderam. Vocês não vão, vai, uma receita, né? Eu tô sentindo um cheiro aqui de crepioca, estou cagado de fome, eu só vou comer depois da aula. Minha noiva fez uma crepioca. Ela não precisou ler um livro de receita para fazer. Ela sabe fazer, ela já aprendeu. Ah, isso é ruim? Não. Isso só quer dizer que ela nunca vai aprender nada novo. Que ela não vai mais olhar a receita de novo. E nem com outros olhos. Porque ela sabe fazer. Então, o Lacan falava difícil porque é assim que o inconsciente se manifesta. Você tem um sonho que você decifra na hora? Você sonha. Como é que é? Hoje ela falou assim: ela teve um sonho. O cara um dia teve um sonho que falou. O cara falou para o analista, né? Olha, eu tive um sonho contigo. Nós estávamos em cima de uma mesa, um matagal. Você estava em cima de mim, nua. Você esfregava a sua vagina no meu pênis e você pedia para eu chupar a sua buceta. Olha, para os avisados, tá? Desculpa o linguajar, depois eu mudo algum dia. Aí ele falava isso, esse chupar a buceta. Aí eu olhei para o lado e minha mãe apareceu. Isso é maravilhoso. O cara está falando com a analista e a mãe aparece no meio do mato. É fácil entender um negócio desse? Não. Por isso que a gente faz várias análises. É fácil entender um ato falho? Um ato falho mesmo. Para pensar. É fácil entender um sintoma? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu gasto dinheiro em coisa que eu não abro? É fácil entender o riso? O que traz? Não. É por isso que a gente se aplica. Então, meus caros, minhas queridas que estão aqui de plantão ou não, que estão me conhecendo agora ou já me conhecem, estudar Lacan, eu posso dar uma garantia para vocês. É uma coisa, é um divisor de águas, tá? Muda a vida, enfim, vocês já estão vendo aqui, o negócio é muito mais embaixo, né? Nós estudamos muita antropologia, estudamos linguística, estudamos história, filosofia. Então a gente, porque o Lacan tem que estudar, né? O Lacan, ele se apropriou, ele leu muito Lévi-Strauss. Basicamente é Lévi-Strauss, é Ferdinand Saussure, é Hegel, é Heidegger, é poesia chinesa. O Lacan foi estudar poesia chinesa para explicar uma coisa do significante, que é uma coisa linda. É poesia, é literatura, enfim. Então, é bastante estudo, assim. Ah, para estudar, eu tenho que ter diploma, eu tenho que. Olha, eu espero que, se você for alfabetizado e você saber ler, eu espero que você seja muito bem-vindo, porque só disso que precisa. E o mais importante de tudo, tem isso uma coisa muito clara. Tem muita coisa em Lacan que é realmente difícil, você tem que estudar bastante tempo para entender. Mas 90% das coisas que as pessoas não entendem de Lacan é resistência. Mas é muita resistência. Não querem entender. É 90%, tá? Para ser generoso. 10% você tem que ler uns 30 livros, uns 10 anos estudando, a gente chega em algum lugar. O resto é resistência. Então, o que eu diria para vocês é que esse curso que vai se aventurar, depende se você vai estudar comigo, com outra pessoa, você que está aqui nunca mais vai ver, você que está aqui para tentar pegar alguém, porque isso acontece, né? Vocês aqui, os meus alunos, os alunos, às vezes eu não sei que turma que eu estava um dia numa turma e eu achava que era turma cheio de estranho.
Aí uns 3, 4 se conheciam. Então tem gente que fica usando psicanálise é point, né? De pegação. É coisa de pervertido. Psicanálise só atrai louco. Psicanálise é coisa de pervertido. Vocês que estão aqui, vocês são pervertidos, vocês são da magera mesmo, né? Então, mas se vocês não estiverem aqui, por isso, estudar Lacan é, de fato, você investigar na sua totalidade a experiência humana, o sofrimento. E essas duas perguntas iniciais que eu falei para vocês, que você vai se repetir. O que você fala? E depois do que você fala, o que você fala? Essas são as duas perguntas que nortearão o curso e que a gente vai estudar. Enfim, tem muito de clínica, os 2 Lacans, a biografia, os comentadores, tudo que a gente vai passar. Claro, são 6 meses, não são 6 anos, não são 2 anos, então eu vou comprimir muitas coisas. Mas é um curso que eu gosto muito. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu gosto mais da Lacan, porque é onde eu consigo ir mais profundamente, né? Sem ter muitos rodeios. E eu garanto a vocês, independente se vocês vão estudar aqui ou não, que estudar Lacan, né? E a biografia dele, que é sensacional, o cara foi muito genial mesmo, é você ter um olhar completamente renovado. E essa expressão que eu gostei muito, é você não acabar com a vida antes que ela acabe, né? Você esperar para acabar com a vida quando for o tempo mesmo. E até lá, né? Estava dando aula hoje, acho que acabou saindo alguma frase que é... Como é que é a frase que acabou saindo? Só um minutinho aqui. Acho que a frase é... Para as pessoas que esperam, né? O que acontece na vida quando ficamos na espera de que alguma coisa aconteça? Principalmente para os ansiosos, né? Esse entre a espera e o ato, que é onde a palavra mora, é onde nós estudamos em Lacan. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveita que até 9h30 eu sou forçadamente obrigado a estar aqui. Então, alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Entendemos alguma coisa? Não entendemos nada? Como é que é? Henrique, Pois explica não. um pouquinho melhor, topologia. Mas já, Lira, agora? Primeira aula gratuita de Você Lacan? fora, eu vou falar uma coisa para você, que Ah, é para você alertar o pessoal. Eu tenho um caderninho aqui, um livrinho, que é pra você marcar ah, filme, série, né? Aí tá aqui, o diretor e tal. Aí eles dão para você dar as notas, né? Trilha sonora, fotografia, atuação, figurino, e se é ah. viciante, né? E eu tô chegando à conclusão que Quem tem que é aula... viciante? Não, se é viciante, a série ou o filme. Né? Ah, E eu estou chegando à conclusão que fazer aula com você é viciante, não tem jeito. olha, cuidado, hein? Você fica falando essas coisas aí. Quer ver? Cadê eu tenho uma definição de topologia. Onde é que tá esse livro? Isso. Cadê? Já quero aulas, não quero Puta que pariu. Cadê o livro do Alfredo Ollenstein? Cadê? Me dê um segundo só. Enquanto isso, se alguém quiser contar alguma piada, verdade total. Cara, me dá um segundinho, peraí. Beleza. Tem a definição topológica para você, né? Eu vou achar a definição. Quer ver? Eu estava querendo saber informação sobre o curso. Vou falar já também. É que eu Tá. queria saber. McDo. Célia, essa questão de ser viciante, isso é muito real, porque assim, eu acompanho todos os cursos dele e eu vim para essa primeira aula tranquila, tipo, eu vou participar, mas eu não quero o curso. E eu estou aqui em cólicas para pagar esse curso também. Ó, eu vou dar a definição para você, ô Leila, de topologia do Alfredo Aldenstein, que é muito mais inteligente que eu. Ele começa o livro dele assim. O que é topologia? É um ramo das matemáticas na qual se distingue vários tipos de topologias. O que você achou? Não entendi porra nenhuma. Ótimo. Então venha para o curso que você vai entender melhor. Eu tô que nem a Janaína aqui, em cólicas, viu, Jana? Tô do mesmo A topologia é um ramo da matemática que estuda a ideia dos espaços geométricos. Ah, tá, joia. Entendi pra Quando caramba. Lacan vai falar da topologia lacaniana, seria alguma ideia, alguma coisa próxima, né? De tentar, como é que eu vou colocar assim? Tentar encontrar essa lógica matemática que tem nas topologias na lógica do discurso. Legal. Alguma coisa próxima assim, tá? Deu para ventilar. Informações sobre o curso, alguém perguntou aí. O curso será segundas-feiras, das 7h30 às 9h, por essa plataforma, que é o Teams. As aulas são ao vivo e gravadas. Então, essa aula aqui que vocês teve é uma aula que vai ter comigo.
Até quando fica a gravação? Vai durar o curso inteiro, então vocês podem revisitar e revisitar as aulas sem problema nenhum. Nós faremos um grupo no WhatsApp, que é a coisa toda. O Thiago, que é o nosso responsável aqui, ele sempre posta as aulas para vocês. Todas as aulas têm indicações de leitura, bibliografia. Aqui, acolá, eu posso fazer algumas leituras de filmes também, que a gente pode fazer em conjunto. O que mais vocês têm que saber? Tem certificado, a gente faz também certificado. Vocês podem perguntar, normal, aqui como tem, as aulas aqui são abertas. O que mais vocês querem saber? De grana, não sei. Eu espero que seja bem caro. Se vocês estão pagando barato, eu vou conversar com o pessoal financeiro, porque tem que ser caro, vocês têm que perder alguma coisa. Mas sério, mais alguma informação que vocês queiram saber? Bibliografia, essas coisas eu posso mandar, se alguém se interessar também, quem a gente vai estudar. Tinha pensado numa bibliografia, se você tem Tenho. um roteiro. Tenho. O que eu tenho? Eu tenho a bibliografia, que varia, tá, Diana? Para um outro autor, mas são cerca de 40 autores, pelo que se não me falha a memória. Ou 40 autores ou 40 livros, alguma coisa assim. E eu tenho também a cronologia das aulas, tá? Eu posso falar de cabeça, né? Que os primeiros... São 6 meses, né? Então, os primeiros 2 meses serão biografia e os autores que Lacan leu. Então, antes de iniciar Lacan, a gente vai ver Levi-Strauss, vai ver Fernando Saussure, vai ver Hegel e vai ver Heidegger. Vai ver esses 4, se der tempo, né? Se a vida permitir. E depois a gente vai entrar em Lacan. Na verdade, aí depois vai ver Freud, um pouco de Freud, que precisa ver, e depois a gente vai em Lacan. Aí a gente vai passar pela o primeiro Lacan, a tópica do imaginário, né, o simbólico, depois chegando no real, né, o último módulo, né, que é só sobre a clínica lacaniana, fim da análise, travessa da fantasia, a clínica do gozo, objeto A, vai ter uma aula sobre os matemas para a gente entender, vai ter uma aula especial sobre os 4 discursos lacanianos, os discursos do mestre, discurso universitário, discurso da estética, discurso analista, ter, dentro de 6 meses, né, o possível, eu vou tentar dar um impossível no possível dentro de 6 meses do todo da teoria lacaniana, né? Mas é basicamente isso. Para quem quiser, eu acho que o Thiago tem, né, os e-mails de vocês, eu vou mandar para ele, ele dispara como é que é o nome disso aqui? Tanto a biografia quanto o programa, tá? Aí vocês veem lá, e dúvidas vocês podem tirar comigo também. Quem não tem meu número, eu até passaria, mas eu não consigo acessar o chat. Não, mas pelo Instagram mesmo, quem tiver alguma dúvida, quem se interessar pelo curso mesmo, manda no Instagram, ou quem tiver também o número meu, da Rogéria, pode entrar em contato. Isso. Thiago que me salvou para entrar na turma. O que foi, Diana? O Thiago que me salvou, porque eu não estava conseguindo entrar Não, o Microsoft é um mistério. Mas eu acho, Diana, das plataformas, acho que ela é menos pior. Pelo menos é o que menos deu problema, né? Depois que você baixa, ele fica tranquilo. Eu recomendo sempre entrar pelo computador. Minha cara Edwin, pode falar, por favor. Então, como você falou aí, você já tem todo o plano de curso, né? A bibliografia. Isso. Então, aí você poderia disponibilizar para a gente, porque a gente poderia também já iniciar. Claro, sim, total. Né? Vocês vão... pesquisas, etc. Perfeito, sim, não. Isso vocês vão ter noção, vocês vão ter acesso muito tranquilo. Eu não fico miguelando bibliografia, não, se preocupa, não. Quero dizer o que eu quero dizer. Né? Porque, na verdade, cada aula você coloca um plano de aula, mas o que eu estou falando é o plano do curso todo, entende? Que você aí, uma explanação, diz que vão falar isso, isso, isso. Então, esse plano do curso, eu acharia interessante você disponibilizar logo para a gente. Entende? Tá pronto, certo. Já. Eu falo com o Thiago e ele dispara para vocês, tá bom? Tá. Obrigada, viu? Que isso. Bom, mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação, alguma crítica? O financeiro é com o Thiago? Oi? O financeiro é com o Thiago? Financeiro é com tanto o Thiago, mas principalmente com a Rogéria, tá? Rogéria Montesano, que é uma empresa comercial. Vocês enchem o saco dela lá que ela responde vocês. E eu vou descobrir quem ficar fazendo... como é que é? Pagar mais barato. Eu vou atrás disso aí. Eu vou descobrir quem fica fazendo... Como é que é o nome? Pechinchar, né? Vou descobrir. Não se preocupe. Pode fazer barato? Não. A Rogéria é muito boazinha. Mas tudo bem. Ela vai trabalhar isso.
Então, meus caros, minhas queridas. Ô, Thiago, você gravou isso aqui? Ficou gravado ou não? Ficou gravado e vai ficar no Falei muito YouTube bobagem, também. ficou gravado? Bom, então, você encerra a gravação para nós? Vou encerrar, peraí. Então, Então, vamos lá. pessoal, só mais uma vez mais. Vocês não querem tirar foto, não? Né? Tirar foto não é legal? Vamos tirar uma foto. Mas só um recadinho antes. Quem tiver interesse, então, no curso, manda uma mensagem para mim ou para a Rogéria no Instagram. Entre em contato com a gente, que a gente passa todas as outras informações, porque o curso já começa segunda-feira que vem, tá bom? E vamos para a foto. Obrigada, hein? Valeu. Show. Então, encerrou a... Espera aí que eu vou encerrar. Tá bom, vamos lá. Agora é o momento